Olá, boa tarde. Hoje nós vamos falar sobre autoestima, tá? Como é que nós podemos aumentar a nossa autoestima ou como nós podemos diminuir a nossa autoestima? Olá, bem-vinda. Bom, eu vou dar uns 2, 3 minutinhos para as pessoas entrarem, porque essa live eu quero começar ela diferente. Eu fiquei pensando muito sobre essa questão da autoestima, porque as pessoas colocam um peso muito grande sobre a autoestima e nós precisamos entender por que a autoestima é importante, como ela nos afeta, como é que ela pode nos auxiliar ou ela pode nos sabotar durante a nossa vida. Primeiro porque assim, a autoestima não é algo que simplesmente aparece na nossa vida, ela é algo que nós vamos construindo na nossa vida. E óbvio que isso está totalmente relacionado com aquilo que nós vivemos com os nossos pais, os nossos avós, com aquilo que nós recebemos de herança. Então, eu sempre, quando eu falo sobre autoestima, eu sempre tenho uma metáfora, uma história, tá? Que eu ouvia muito tempo atrás durante uma palestra e que me marcou muito. Eu sempre uso essa metáfora, mas hoje eu quero começar com uma metáfora diferente. E essa metáfora, ela é a parábola do Rabino Súcia, tá? Quem chegou a assistir a peça Alma e Moral, ela é um dos quadros e ela é um dos capítulos do livro, né, da Alma e Moral, tá? Então, a história, ela conta sobre o Rabino Súcia, tá? Por que estás tão inquieto? Perguntou o discípulo ao Rabino Súcia, ao vê-lo em seus momentos finais de vida. Tenho medo, respondeu Súcia. Medo de quê, Rabino? Medo do tribunal celeste. Tu, um homem tão piedoso, cuja vida foi exemplar, se tu tens medo, imagine nós, cheios de defeitos e imperfeições. Rabino Súcia, então, diz, não temos ser inquirido por não ter sido como o profeta Moisés. Não deixei um legado do seu porte. Eu posso me defender, dizendo que eu não fui como Moisés, porque eu não sou Moisés. Nem temo que me cobrem profecias como as de Maimonides, por eu não ter oferecido ao mundo a qualidade de sua obra e seu talento. Eu posso me defender, dizendo que eu não fui como Maimonides, porque eu não sou Maimonides. O que me apavora nesse momento é que venham me indagar. Súcia, por que não fostes Súcia? O que importa no final da vida ou na vida? E quando nós falamos sobre autoestima, nós precisamos pensar, eu realmente estou sendo quem eu sou? Ou eu estou sendo quem eu acredito que eu deveria ser? Essa parábola sobre o Rabino Súcia, quando eu ouvi a primeira vez e foi assistindo a peça, me marcou porque eu me perguntei, será que eu vou conseguir ser a Regina? Será que quando eu chegar lá eu vou conseguir responder que eu realmente vivi e fui a Regina que eu deveria ter sido? E vocês vão me perguntar, tá, Regina, mas o que isso tem a ver com autoestima? Então, primeiro, vamos entender o que é a autoestima. A autoestima é o valor que uma pessoa confere a si mesma com base em suas experiências pessoais, suas emoções, comportamentos, crenças e autoimagem que julga importante, sendo que podem ser aspectos positivos ou negativos. Como é que eu construo a minha autoestima? Se a minha autoestima ela está ligada às minhas experiências pessoais, se ela está ligada às minhas emoções, aos meus comportamentos, às minhas crenças e à autoimagem que eu julgue ser importante para mim, como é que eu construo essas coisas dentro de mim?
Quando nós falamos sobre análise transacional, eu já falei diversas vezes aqui, eu sempre falo que a nossa parte emocional, nós nascemos, como dizia Freud, como uma tábula rasa, ou seja, uma lousa limpa. Tá? E nós vamos construindo as nossas referências de mundo a partir do momento que nós somos fecundados. Normalmente, as primeiras emoções que nós trazemos e que nós temos como base da nossa vida, na maioria das vezes não são nossas, são geradas durante a nossa gestação. Foi isso que a TLT me mostrou durante anos de trabalho. Ou seja, se eu já começo as minhas memórias emocionais com memórias que não são minhas, como é que eu vou construir e ser quem eu realmente deveria ser? Tá? Existe uma frase na terapia da linha do tempo que diz que ela é um tipo de terapia transformadora, que ela muda a sua personalidade. E eu sempre disse, ela não muda a personalidade de ninguém. Isso não é real. Na verdade, como ela ressignifica suas emoções, ela te ajuda a ser quem você deveria ter sido se você não tivesse pego aquelas emoções como referência. Tá, então se a minha primeira emoção que eu tenho de medo é da minha mãe, ela tendo medo de algo que não estava nada relacionado com a minha pessoa, mas sim com as experiências dela, a partir daí todas as minhas memórias, elas são fundamentadas aonde? Em cima das memórias que eu recebi da minha mãe, ou do que eu interpretei como as memórias da minha mãe. E a partir daí, como é que eu posso ser eu se eu já nasço com medo? Se eu já nasço com raiva, com tristeza? E se eu sou acolhida num lar onde eu não recebo amor incondicional, onde eu não sou amada por eu ser quem eu sou? Como é que isso fica? Como é que eu vou construir uma autoestima forte se o tempo inteiro eu só tenho amor condicional? Onde é que nós recebemos o amor incondicional? Dos nossos pais. Na verdade, todo tipo de relacionamento que nós temos com todas as pessoas... Olá, bem-vindo. Bem-vinda, Rocine, bem-vindo, Eduardo. Bem-vinda, Bia. Então, assim, o único lugar onde eu realmente vou receber o amor incondicional, tá? Vai ser exatamente dos meus genitores. Quando eu não recebo esse amor incondicional, o que eu passo a acreditar? Então, primeiro vamos entender o que é o amor incondicional. Quando minha sobrinha tinha uns 3 ou 4 anos, eu lembro que um dia ela dormiu na minha casa e ela acordou no meio da madrugada, passando mal e vomitou na minha cama inteira. E eu peguei ela, levei para o banheiro e ela chorava e eu preocupada, calma, respira, tá tudo bem. Aí ela olhou para mim e falou assim, você nunca mais vai querer que eu venha aqui, né, titia? Porque eu sujei toda a sua cama. Eu lembro que eu tava no banheiro, né, de joelho, segurando ela para dar banho nela e eu olhei para ela e eu disse para ela, eu falei, Duda, a tia te ama. Você sendo cheirosinha, fedidinha, você saudável ou doente. A cama, a gente resolve, a gente tira tudo e põe na máquina e lava. Você é mais importante que a cama ou o quarto, isso não tem nada a ver se você vai vir na casa da tia ou não. É lógico que você vai vir, Duda. É lógico. A tia jamais iria deixar de te trazer aqui só porque você vomitou na cama dela. E aquilo ficou dentro de mim por um tempo, porque minha sobrinha era mestre, né? Quando no meu aniversário, quando ela tinha 1 ano, ela não tinha nem 1 ano, eu fui pegar ela no colo, ela vomitou em mim no meu aniversário, eu tive que trocar toda a minha roupa. E isso daí me fez perceber muito claramente, esse amor, isso é o amor incondicional. Não importa se ela tá de mau humor,
Não importa se ela está cheirosa, não importa se ela está fedida, não importa se ela está sendo boazinha ou ruinzinha. Eu gosto dela porque eu gosto. E eu acho que é exatamente esse o amor que nós temos do nosso pai e da nossa mãe. E é isso que nos faz ter claro que nós temos valor simplesmente porque nós existimos. Agora, se eu já sou criada com um amor condicional, onde para ser amada eu tenho que estar sempre de bom humor, para ser amada eu tenho que ser boazinha, para ser amada eu tenho que manter os meus cabelinhos arrumados, eu tenho que estar sempre sorrindo, estar sempre bem, eu posso ser eu mesmo? E aí a partir daí, como é que eu vou construir as minhas relações? Eu vou construir as minhas relações dependendo do outro para saber se eu estou bem ou não estou bem, se eu sou amado ou se eu não sou amado. E aí como é que eu me banco? Como é que eu me mantenho inteira numa relação e eu não me perco, não me abandono nessa relação? Se eu não tenho aquela confiança interna, se eu não tenho, olá Márcio, bem-vindo, se eu não tenho a clareza do valor que eu tenho, independente de qualquer coisa. Então eu só sou realmente bonita se eu for magra, se eu for alta, se eu for jovem. E aí como é que fica a minha autoestima? Como é que eu me vejo? Quando eu coloco esse poder na mão do outro, eu consigo ser realmente quem eu preciso ser ou quem eu realmente sou, tá? Eu consigo realmente vivenciar o que eu preciso ou eu vou estar o tempo inteiro me comparando com os outros? Eu vou estar o tempo inteiro validando o outro e me desvalidando? Tá, nós fizemos uma enquete e foi muito interessante, né? Porque foi bem contraditória, a meu ver. Porque a primeira pergunta era: como anda a sua autoestima? 100% das pessoas responderam que a autoestima, a resposta era baixa ou alta. Todo mundo respondeu que estava alta. Aí a segunda pergunta é: você sabe como cuidar da sua autoestima? 57% responderam que sim e 43% não. Então, quando nós falamos em ter uma autoestima alta, a primeira coisa que nós precisamos entender é o quanto nós somos aceitos como nós somos. O quanto nós nos aceitamos como nós somos. Ou quanto o tempo inteiro nós estamos querendo ser quem nós não somos. E aí nós voltamos na metáfora do Súcia, tá? Súcia, por que não foste Súcia? Ou seja, por que você não viveu os seus sonhos? Como é que eu destruo a minha autoestima? Porque não adianta eu falar sobre construir a autoestima se primeiro eu não entendo como destruí-la. A primeira coisa para destruir uma autoestima, a primeira, é eu não confiar em mim. A segunda é eu querer ser alguém ou algo que eu não sou. Por exemplo, quem me conhece sabe que eu sou super pequena, eu tenho 1,54 m. Tá? Eu nunca vou ser uma mulher de 1,70 m. Se esse for o meu referencial de beleza, eu nunca vou ser uma mulher bonita. Eu não tenho mais 20 anos. Se o meu referencial de autoestima é ser uma mulher muito jovem, então isso já acabou há muito tempo. Se o meu referencial de beleza é ser amado por fulano, bertano e ciclano, talvez essas pessoas não me amem. E aí como é que fica a minha referência de autoestima? Então como é que eu destruo a minha autoestima? Primeiro, comparando. Toda vez que eu me comparo, eu já perdi. E existe uma diferença muito grande que é entre eu usar o outro como uma motivação ou eu invejar o outro. Quando eu invejo o outro, eu quero ser o outro. Quando eu uso o outro como motivação, eu sei que eu posso chegar até onde o outro chegou ou ir além. Então, o primeiro passo é: toda vez que você se compara, você já perdeu. O segundo ponto que nos ajuda a ter uma autoestima péssima é nós não nos conhecermos, como eu disse.
tá? Pela TLT, e a minha experiência mostra isso, a maioria das vezes nossas emoções, nosso referencial emocional, ele está construído em cima das referências dos nossos pais e não dos nossos. Das nossas experiências somente, porque nós já viemos com essas experiências já mesclada com as dos nossos pais. Então, se isso ocorre, se eu não me conheço, se eu não sei, não me trabalho, se eu realmente não consigo olhar só para mim, como é que eu vou ter uma autoestima alta? Outro ponto é o tempo inteiro eu estar buscando a aprovação do outro, porque o outro nem sempre vai me aprovar. É interessante porque durante a minha vida, e não sei se isso ocorreu já com você, eu fiz muitas escolhas na minha vida onde muitas pessoas me taxaram de maluca, de louca, de que eu não deveria ter feito aquela escolha, porque eu deveria ter pensado mais. O interessante é que quando essas escolhas se mostraram produtivas, se mostraram corretas para a minha vida, me deram o resultado que eu esperava, o que acontece? Essas mesmas pessoas começaram a dizer que, uau, como você é incrível, uau, como você, olha, você tem uma visão de longo prazo. Cara, eu não mudei, a minha decisão continua a mesma, eu não mudei. E eu posso dizer algumas vezes quando isso ocorreu, quando eu tomei a decisão de sair do mercado de trabalho formal e ir para o consultório. Eu brinco que minha família não me internou porque não sabia que podia. Porque imagina, eu deixei uma carreira promissora para ir atender em consultório e levei alguns anos para isso realmente funcionar. Então, se você não se bancar, se você não tiver confiança no que você sente, e aí nós temos um outro probleminha, tá? Qual é o nosso referencial de confiança? Os nossos pais. Então a criança chega em casa, a mãe está lá toda triste, toda desmotivada, toda infeliz, e a criança olha para a mãe e diz: "Tá tudo bem, mamãe, você está triste?" E a mãe olha para a criança e diz: "Não, tá tudo bem. Mamãe está ótima. Você que não entende, você está entendendo errado." A partir dali, essa referência interna já acabou. Porque essa criança vai carregar para a vida inteira dela uma referência distorcida. E aí nós não sabemos por que há tantos problemas de comunicação no mundo. Por quê? Porque eu vou validar o que você sente pelo que eu percebo em mim. Aí o menino chega o homem chega em casa, olha para a mulher e diz: "Está tudo bem?" E ela diz: "Está tudo bem." Ele lembra da mãe, ele diz: "Bom, se minha mãe dizia isso e ela está dizendo isso, tá tudo bem." E aí ele não entende, porque depois ela simplesmente enlouquece, ela briga, ela tem, assim, ele fala: "Mas eu não entendi." Tá? E ele realmente não entendeu, e às vezes isso ocorre com a menina também. Por quê? Porque o nosso referencial de autoestima está muito ligado a memórias que nós trazemos e a treinamentos que nós recebemos dos nossos pais e que nem sempre nos deram autoconfiança, nos deram clareza dos nossos sentimentos, nos deram clareza de que é normal sentir raiva, é normal sentir medo, é normal sentir tristeza, e que, na verdade, nós vivemos o tempo inteiro, tá, numa linha que faz isso, o tempo inteiro. Nós temos altos e baixos, altos e baixos. Se você quer ter só alto, você vai viver à base de medicamento. Tá? Se você quiser viver só no baixo, é só acabar com a sua autoestima. Óbvio que hoje nós falamos que, além dessa parte emocional, nós somos seres frequenciais. Então, baixou a sua autoestima, baixou a sua imunidade, baixou tudo. E aí, tudo que poderia ocorrer, você não entende porque as coisas desandam. Porque às vezes você não banca manter uma autoestima o tempo todo. A questão é nós sabermos, tá? Se eu quero ter uma autoestima, qual é a primeira coisa que eu preciso ter claro? Eu preciso olhar para mim. Eu preciso ser eu. Eu não posso ser quem o outro quer que eu seja.
Tá? E agora me veio à memória uma história que eu ouvi há um tempo atrás, de que existia uma moça muito, muito simpática, ela estava muito acima do peso, mas ela era alegre, ela era brincalhona, ela tinha uma autoestima incrível, e aí ela se apaixonou por um rapaz. E o rapaz olhou para ela e disse para ela: enquanto você for acima do peso, enquanto você estiver com esse corpo, eu não te namoro. Se você quiser me namorar, você emagreça. E ela foi lá, ela fez ginástica, fez dieta e ela emagreceu. E aí, eles se encontraram um dia, ele olhou para ela e disse: agora sim, agora nós podemos namorar. E ela olhou para ele e disse: agora eu não quero te namorar, porque eu descobri que desse jeito eu não sou feliz. Eu era muito mais feliz do jeito que eu era antes. Ou seja, quantas vezes nós destruímos a nossa autoestima acreditando que o outro vai nos fazer feliz. Então, agora que nós já falamos de tudo que pode destruir a nossa autoestima, nós vamos falar como é que nós podemos construir uma autoestima, sabe, incrível. Mas o incrível é para você. O que é autoestima alta para mim talvez não sirva para você. Tá? Talvez o que eu considere importante, você vai olhar para mim e falar: não funciona para mim. E nós também temos que ter essa clareza. Nós temos que ter a clareza de que nós não funcionamos igual a todo mundo, tá? Eu sou uma pessoa que sou alérgica, eu descobri há pouco tempo que eu sou alérgica a álcool. Ou seja, eu não posso beber nada que tem álcool que me dá dor de cabeça. A maioria das pessoas no Brasil tomam álcool, caipirinha, saquê, conhaque, não tem nada. Eu tenho dor de cabeça. Então não funciona para mim. Eu sou alérgica à soja. Tem gente que diz que soja é incrível. Para mim é péssimo. Então você tem que ver o que vai funcionar para você. Então a primeira pergunta que você tem que se fazer em relação à sua autoestima, tá aí, que eu acho muito importante, é: o que me faz feliz? O que realmente... Olá, Vera, olá, Jussara, bem-vinda. Tá, o que me faz feliz? Tá? As pessoas falam muito sobre propósito, tá? Qual é o meu propósito de vida? Por que eu estou aqui? O que eu realmente gostaria de viver nessa experiência que eu estou, nesse corpo humano? Qual é as experiências e quais são as realizações que eu quero ter? Não é todo mundo que quer ser linda, maravilhosa, magra e ter sucesso. Isso é uma fantasia. Tem gente que só quer encontrar um amor e ser feliz. Tem gente que só quer ter saúde. Então, o que te faz ser feliz? O que te dá prazer? Tá? O que realmente você curte fazer, que quando você faz, a sua alma brilha? E eu acho que nós sabemos que uma pessoa tem uma autoestima forte quando a alma dela brilha, ela brilha. É encantador você estar do lado de uma pessoa com uma autoestima alta, porque a frequência dela é muito alta. Mas vamos aqui ter claro, existe uma diferença entre uma autoestima alta e uma pessoa que precisa mostrar que tem uma autoestima alta. Uma pessoa que tem uma autoestima alta realmente, que a alma está em congruência com ela não precisa ficar mostrando para ninguém que ela tem uma autoestima alta. Talvez ela não vá usar, sabe, as roupas mais chãs, talvez ela não vá estar no Facebook, no Instagram postando toda hora, ela não precisa. Ela não precisa mostrar para ninguém que ela está feliz. Eu acho que essa é uma grande essência, sabe, um grande ponto de quando nós realmente estamos bem. Nós curtimos estar e nós não precisamos mostrar. É a questão do ter e do ser. Nós estamos falando aqui em ser. Existe uma grande diferença. Quando eu tenho que ter, nós já não estamos falando em autoestima. Nós estamos falando que eu tenho que mostrar para o outro que eu fui capaz. Quando eu tenho que provar para o outro, quando eu tenho que competir com o outro, quando eu tenho que desqualificar o outro, quando eu tenho que mostrar que eu sou melhor, nós já não estamos falando sobre uma pessoa que está feliz.
Porque realmente quem está feliz quer compartilhar. Tá? Ela vai te dar paz, ela vai te dar tranquilidade, ela não vai te julgar. Isso não significa que ela vai aceitar tudo. Lembre-se, o amor incondicional, ele vem das nossas famílias. Todas as outras relações são relações onde o amor é condicional. Agora, se eu tenho clareza do meu lugar na família, se eu tenho clareza que eu sou amada, se eu tenho clareza do valor que eu tenho, eu não vou me submeter e nem me subjugar a qualquer pessoa ou a qualquer situação para ser amada, porque eu tenho que ser desse ou daquele jeito. Então, o primeiro ponto para você ter uma autoestima é você saber o que te faz feliz. De verdade, o que faz o seu coração brilhar, o que faz, olá Luciana, bem-vinda, o que faz com que você realmente acorde de manhã e fala, hoje vai ser um bom dia. Qual é a roupa que te faz bem? Tá? Eu amo coisas coloridas, então em todas as vezes vocês vão me ver com alguma coisa colorida. Se eu não tô com uma roupa colorida, eu tô com um brinco colorido, eu tô com alguma coisa muito colorida. Por quê? Porque eu gosto de cor, eu gosto de vida. Eu sou uma pessoa muito mais do sol do que da lua. Tá? Eu tenho comidas que me fazem feliz e eu não vou deixar de comê-la de forma nenhuma, a não ser que isso coloque minha saúde em risco. Então, é eu ter esse discernimento, é eu saber claramente quem eu sou, o que eu quero, como eu quero. Ah, mas todo mundo está fazendo dessa forma. Legal, serve para todo mundo, talvez para mim não sirva. Eu tenho que avaliar isso e bancar isso, tá? É muito importante isso. Ter uma autoestima significa eu me bancar. O que é eu me bancar? Eu querer algo e eu bancar aquilo que eu quero. Ah, Regina, então eu nunca vou ficar insegura? Todos nós ficamos inseguros. Se você quiser ter uma vida assim, medique-se. Porque sem medicamento ninguém tem. O dia inteiro, em média, nós passamos entre 35 a 50 situações de estresse por dia. Como é que qualquer ser humano normal, que não esteja medicado, consegue passar por essas ondas, por esses tumultos, por esses terremotos e tá assim? Ninguém consegue. Agora, a diferença é o quanto esse terremoto vai abalar aqui dentro. O quanto tempo não é se eu vou cair ou não vou cair, é o quanto tempo eu vou ficar caído. O quanto tempo eu vou levar para me levantar. E chega uma hora que realmente você leva a vida com muito mais tranquilidade, mas isso significa se bancar. E o se bancar significa se olhar em primeiro lugar. O que nós fomos obrigados a fazer nos últimos 2 anos? Tá, 2020, 2021 foram anos onde nós fomos obrigados a olhar para nós, querendo ou não. E o que isso gerou? Uma busca maior por terapia, pessoas com depressão, pessoas com pânico, pessoas com medo de saírem de casa, pessoas com medo de conviverem. Tá? Ou seja, nós conseguimos olhar para nós? Nós conseguimos parar e ver o que nos incomodava e trabalhar isso efetivamente? E é exatamente quando é esse olhar que eu estou dizendo. Então, a primeira pergunta que você vai responder para você é: o que me faz feliz? E quem quiser criar uma música, o Pão de Açúcar agora está criando a sua nova música. Tá até com uma promoção. E é muito interessante porque uma das frases que tem que ter é para ser feliz, se não me engano. Então, assim, você vai criar a música da sua vida. O que me faz feliz? Eu estou feliz com as minhas escolhas? Se eu não estou, o que eu preciso mudar? Eu acolho quem eu sou? Eu aceito quem eu sou? E o que eu não aceito, eu posso mudar? Ou eu não posso mudar? O que eu preciso fazer para eu realmente me bancar? O que é me bancar? É assumir o que me faz feliz e, independente do que os outros digam, eu poder dizer não. Eu não vou fazer isso porque é isso daqui que me faz feliz.
Eu levei anos da minha vida olhando para as pessoas e dizendo: eu não como soja, eu não uso soja, nem óleo de soja. Fui chamada de fresca, fui chamada de mimada, me disseram que eu era ignorante. E quando eu fui descobrir, anos depois, eu descobri o porquê que eu não gostava e não podia usar soja. Eu sou alérgica, tá? Me faz mal. Agora, se eu não bancasse isso, eu seria uma pessoa que estaria super intoxicada hoje. Isso vale para as emoções, isso vale para as pessoas, isso vale para as situações. Se você não está feliz, como é que você pode ter uma autoestima alta? Se você não faz o que te dá prazer, ah, Regina, mas não dá para fazer só o que eu quero, só o que me dá prazer. Eu concordo. Todo mundo que me ouve em live sabe, eu não gosto da parte administrativa do consultório. Agora, para o consultório funcional eu tenho que fazer isso, isso não me mata. Mas tem um período que eu sei que eu vou ter que fazer. E tá tudo bem, porque faz parte da vida. Tá? Quem me conhece por mim, nós não dormiríamos, não comeríamos e não iríamos ao banheiro, mas faz parte de estar nessa terceira dimensão aqui. Então, se isso faz parte, como é que eu vou lidar com isso? Como é que eu vou lidar para que isso não seja um incômodo? Para que isso seja algo que eu lide com tranquilidade? Tá, então eu identifico quando eu estou com fome e eu como. Comidas saudáveis, de preferência. Eu vejo quantas horas eu preciso dormir e eu durmo. E a falta de sono, a falta de alimento, a falta de ir fazer suas necessidades básicas, isso também influencia no nosso humor, na nossa autoestima, na nossa autoconfiança. Então, se nós não conseguimos olhar para nós, como é que nós vamos olhar para o outro? Então, eu só posso te dar amor incondicional se eu recebi amor incondicional. Olha que interessante isso, né? E isso vem lá de trás dos nossos pais. Então, eu queria te convidar hoje à noite a fazer um exercício de agradecer, um exercício de gratidão com os seus pais pelo amor que eles deram para vocês. E talvez vocês também você vai ter que fazer um exercício de gratidão pelas pessoas que te ensinaram o que era amor condicional. E talvez ao agradecer você possa verificar o que agora tem sentido ou não para você. Bom, eu espero do fundo do meu coração ter trazido aqui alguns questionamentos, ter feito você pensar um pouquinho sobre como você pode influenciar sua autoestima diariamente. Tá? Quando eu fiz a formação em coaching, no coaching quântico, você tinha pontos de estabilidade. Isso que era isso? A cada 2 horas você parava e você fazia alguma coisa muito legal para você. Fosse tomar um copo d'água, fosse admirar o sol, fosse ouvir uma música. Olá, bem-vinda. Fosse se dar um pequeno presente, tipo sair e tomar o café do outro lado da rua. Tipo, fazer uma ligação e dizer oi para alguém. Isso ia nos dando, ia nos fortalecendo, tá? Para que nós pudéssemos chegar ao final do dia reenergizado. Eram os pontos de reenergização. E eu acho que isso é algo que nós precisamos fazer em relação à nossa autoestima. Diariamente. Nós não tomamos banho todos os dias. Eu tomo banho para acordar e banho para dormir. Tá? Um hábito que a minha mãe impôs na minha família e que hoje, se eu não tomar banho para dormir, eu não consigo dormir. Se eu não tomar banho de manhã, eu não consigo acordar. Por que eu também não faço isso com a minha autoestima? Porque diariamente eu não uso alguns minutos para olhar para ela e dizer como é que eu estou. Me olhar no espelho e ver se eu gosto do que eu estou vendo. E começar a buscar o que eu admiro no que eu estou vendo. Eu não tenho... Dizer para vocês que eu adoro tudo que eu olho no espelho e vejo, não é verdade. Eu gostaria de ter um cabelo mais, domável, não tão indomável quanto ele é, mas ele é indomável, ele é rebelde, o que posso fazer? Eu também sou. Então eu cuido dele para deixar ele o mais domável possível. Tá? É isso, é nós olharmos para nós o que eu gosto em mim e o que eu não gosto. O que eu posso acolher, o que eu posso mudar e o que eu não quero mudar em mim.
O que me faz feliz? Esse é o ponto mais importante. Se você conseguir responder essa pergunta, eu tenho certeza que isso daí já resolve 50%, 60% da sua autoestima. A partir daí dá para se ir para outras searas. Agora lembre-se, não adianta eu querer olhar para o próximo e copiar o que funciona para o outro. O que funciona para o outro não funciona para mim. Isso é muito importante. Eu acho que essa foi uma das coisas mais importantes que eu aprendi na minha vida. O que funciona para mim não vai funcionar para você. Está certo, está correto, está tudo bem. Bom, quero agradecer pela presença de vocês. E para quem quiser ainda trabalhar com autoestima, tá? Eu gosto muito de trabalhar com frequência. Então, se você colocar mantra para aumentar a autoestima, tá? No YouTube, você vai encontrar uma série de mantras, uma série de músicas que muitas vezes são só com sons binaurais e que você consegue fazer com que você entre mais em contato com você e estimule a questão da autoestima, estimule a questão de ficar mais centrado. Então, muito boa sorte no aumento da sua autoestima. E se precisar, eu estou aqui. Se alguém tiver dúvida, pode perguntar agora ou pode me mandar e eu respondo depois. E foi um prazer estar com vocês de novo durante o dia, tá? Porque agora nós estamos testando os horários da lives. Então, um super beijo. Vejo vocês no mês que vem, ok?